Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. E vamos ler a palavra do Senhor, porque através deste capítulo nós vamos poder retirar os ensinos e os ensinamentos que Deus hoje quer compartilhar connosco acerca de como ser um bom pai, ou características de um bom pai aos olhos de Deus, um pai segundo o coração de Deus. Amém? Vamos ler a partir do verso 2 em diante. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 2 em diante. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo, os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor, e chamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel oferecia o holocausto. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-Cars. E tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, e de ano em ano fazia uma volta passando por Betel, Gilgal e Mispá, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmão, aqui nós temos um dos episódios da vida de Samuel. E porquê que eu li este capítulo, o capítulo 7 do primeiro livro de Samuel? Porque Samuel, ele foi o pai que Deus levantou sobre toda a nação de Israel. Eu podia hoje usar o exemplo de um pai na Bíblia para poder trazer alguns princípios aos irmãos. Mas aquilo que eu quis hoje e quero hoje trazer aos irmãos é mais do que um exemplo. Eu quero trazer princípios de como sermos bons pais.
E nada melhor do que usar o próprio pai que Deus levantou sobre Israel para que nós aprendamos hoje algumas características para sermos melhores pais, para sermos pais segundo o coração de Deus. Eu não sei se tu sabes, mas o período de Samuel foi chamado o período dos juízes. Israel, depois do deserto e depois de entrar na terra de Canaã, a Bíblia diz que o povo de Israel se corrompeu e se prostituiu com outros deuses e deixou o Senhor. Então o período dos juízes, que é um dos livros da Bíblia, o livro dos juízes, narra um dos períodos mais negros da história de Israel. Um período em que o povo que viu a glória de Deus no deserto, o povo que viveu com Moisés e com Josué, depois da morte de Josué e depois da morte de Moisés, e ao entrar na terra prometida, a Bíblia diz que o povo de Israel se afastou do Senhor. E o que Deus fazia no período dos juízes era que Deus suscitava dentro do povo um homem ou uma mulher que recebiam o Espírito Santo e que através desse homem ou mulher que a Bíblia fala e chama de juiz, Deus julgava o povo, Deus cuidava do povo e Deus pastoreava o povo como um pai que quer bem aos seus filhos. Então, num período da história em que não havia rei sobre Israel, Deus levantava juízes. E Samuel foi o último juiz na casa do Senhor. Diz comigo, Samuel foi o último juiz. Porquê? Porque depois de Samuel, Deus levantou quem? Saul, como primeiro rei de Israel, e David, o segundo rei de Israel. Quem é que ordenou Saul como rei? Samuel. Quem é que ordenou Davi como rei? Samuel. Então Samuel, ele põe fim a um ciclo em que Deus cuidava do povo diretamente através da figura do juiz. Depois dos reis se levantarem, já não era o próprio Deus, mas sim o rei, segundo a sua vontade e sabedoria, que cuidava e que reinava sobre o povo de Israel. Mas até Samuel era o próprio Espírito Santo que usava um juiz para poder pastorear, cuidar da nação. Então Samuel, ele foi o último juiz e foi o juiz que, de alguma maneira, revelou o coração de Deus como pai. Porque através de Samuel a nação foi não só restaurada, como através de Samuel Deus preparou a nação para receber o rei. O rei segundo o coração de Deus, que era Davi. Então, através de Samuel e através deste capítulo de Samuel, nós vamos entender as características de um pai segundo o coração de Deus. Estão comigo? Amém? Então, em primeiro lugar, vamos ver o primeiro. Queria pedir a ajuda dos irmãos do som. O primeiro slide diz-nos no verso 3. Vamos ler 1 de Samuel, capítulo 7, verso 3. Diz assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Irmãos, a primeira característica de um pai segundo o coração de Deus é que eles pregam o verdadeiro arrependimento e não aceitam pecado na vida dos seus filhos. Irmãos, hoje em dia nós vivemos num momento da história em que as crianças, elas não são educadas pelos pais, mas sim pelas escolas, pela sociedade. E hoje em dia, muitas vezes os pais, devido à falta de tempo com os seus filhos, e nós vimos isso agora nesta pequenina peça, muitas vezes não são os pais que educam os filhos, mas é o quê? É outras pessoas que educam os filhos. E cada vez mais cedo, os pais ficam privados dos seus filhos e têm que entregar os filhos e muitas vezes a própria educação dos seus filhos a outros. Para que outros, segundo os seus próprios valores, segundo as suas próprias... as suas próprias características como pessoa,
eduquem os nossos filhos. Hoje em dia, a maioria das pessoas, dos casais, têm que trabalhar os dois, porque hoje em dia é difícil um só trabalhar. Então, quando o pai e mãe têm que trabalhar para sustentar a sua família, o que acontece é que logo após o nascimento da criança, ao fim de poucos meses, e cada vez as baixas são mais curtas, as mães são obrigadas e os pais a entregar os filhos aonde? Aonde? Nos jardins de infância, nas amas, não é verdade? Para quê? Para que outras pessoas eduquem os seus filhos. E depois, quando eles chegam à idade escolar, aos 6 anos, o que é que acontece? Eles vão para a escola, vão para o primeiro ciclo e passam lá todo o dia. Desde as 8 ou 9 da manhã até às 6 da tarde. Eles passam a maior parte do tempo na escola. Onde é que eles aprendem os valores? Onde é que eles aprendem como exemplo? É com quem? Com os educadores, com os professores. Com esta organização social que é chamada a escola. E que hoje, infelizmente, deseduca mais do que educa. Por causa do quê? Da falta de princípios. Da falta de princípios, de ética, de moral. Então hoje, irmãos, nós estamos a assistir a isso. E por isso nós vemos como muitas vezes os nossos filhos e as crianças e os jovens crescem hoje. E hoje há uma crise de valores muito grande. Então foi exatamente neste contexto que Deus levantou Samuel diante de Israel. Israel vivia um período que não havia valores. Não havia ética. Eles tinham-se esquecido dos milagres e das maravilhas que Deus tinha feito através dos seus pais. Então, numa geração corrompida, numa geração sem valores e sem princípios, Deus levantou Samuel como um pai para aquela nação. E a primeira característica de Samuel é que eles pregaram o verdadeiro evangelho, o evangelho de arrependimento. O que é que Samuel disse? Se vocês querem voltar ao Senhor, então arrependem-se. Arrependem-se, porque Deus vai vos dar a vitória. Então, em primeiro lugar, irmãos, hoje eu quero fazer este apelo. Nós, como pais, nós precisamos de chamar os nossos filhos ao arrependimento. Dar-lhes essa convicção de que nem tudo o que a sociedade hoje ensina e pratica é correto aos olhos de Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, de estabelecer regras aos nossos filhos. E hoje em dia, irmãos, por causa da falta de tempo, os pais não têm incutido regras aos seus filhos. E a palavra de Deus nos diz em Provérbios 22:6, abre lá a tua Bíblia. Provérbios, não desmarques Samuel. Provérbios, um bocadinho mais à frente, Provérbios capítulo 22. Provérbios está a seguir ao livro dos Salmos, a meio da Bíblia. Provérbios capítulo 22, verso 6. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Educa e ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Então, irmãos, assim como Samuel ensinou o povo a voltar para o Senhor, a deixar tudo o que não presta, tudo o que era errado e maldição para a sua vida, assim também hoje, meus queridos, como pais, nós precisamos de ensinar os nossos filhos o caminho em que eles devem andar. É importante, meus queridos, que tu próprio possas dizer que valores eu estou a passar para os meus filhos, que estratégias eu estou a determinar e a definir para que os meus filhos se tornem adultos nos caminhos do Senhor. Em que os princípios da palavra de Deus, eles não só são conhecidos, mas são o quê? Interiorizados pelos nossos filhos. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus fala a Israel, e quando Deus dá a lei a Israel, ao povo de Israel, Deus dá algumas recomendações. E as recomendações que Deus deu ao seu povo, Deus dá a ordem para os mesmos as passarem para os seus filhos. Ele diz que tudo o que eu hoje te digo, passa para os teus filhos. Ensina os teus filhos. E é engraçado, irmãos, que hoje nós vamos a Israel e até hoje nós vemos que os pais e os filhos têm uma relação
muito diferente daquela que nós vemos em outros povos. Hoje em dia, um judeu, ele tem o cuidado de passar tempo com os seus filhos. Ele lê a Bíblia com os seus filhos. Ele, inclusive, ensina ao filho, sempre que ele entra em casa, ele tem que tocar na lei que eles põem na ombreira das portas. Eles tocam na lei e eles beijam a lei antes de entrar em casa. O que é que isso é? Eles são ensinados desde pequeninos que a palavra de Deus tem a primazia na sua vida e na sua casa. Por isso é que hoje nós olhamos para o povo de Israel e um povo tão oprimido, um povo tão escravizado, um povo tão... já procuraram destruí-los tantas vezes. São um povo próspero, são um povo rico, é um povo... Hoje, se nós olharmos, por exemplo, para a história, a maior quantidade de prémios Nobel da história foram recebidos pelos judeus, por descendentes de judeus. A maioria das grandes invenções e descobertas científicas foram feitas pelos judeus. Porquê? Porque eles ensinam as crianças no caminho em que eles devem andar. Então hoje, irmãos, é importante nós incutirmos essa educação, porque a Bíblia diz o quê? Educa o menino no caminho em que ele deve andar. Por isso nós temos hoje como pais pregar o arrependimento aos nossos filhos. Temos que dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. O que nós podemos e o que nós não podemos. Aquilo que é certo e aquilo que não é certo aos olhos de Deus. Nós não podemos ficar calados, irmãos. E hoje os pais, e agora falo principalmente aos pais. Os pais, irmãos, e eu me incluo a mim mesmo, nós recebemos da serpente algo, um veneno que hoje corre ainda nas nossas veias, que é o veneno da omissão. A Bíblia diz que Adão e Eva no jardim, a serpente aparece, a serpente fala com Eva, a serpente tenta Eva e Adão não fez nada. Adão sabia porque ouviu o que Deus disse, mas Adão não fez nada. E hoje em dia, irmãos, nós vemos a serpente, Satanás, a entrar em muitas famílias, a entrar na vida de muitas crianças, jovens e adolescentes, mas nós vemos muitas vezes essa figura do pai, da autoridade, a não fazer nada. Então, da mesma forma como o diabo entrou na família, na primeira família, e o homem não fez nada, hoje, em muitas famílias, Satanás entra e os pais não fazem nada. Por isso precisamos hoje, irmãos, de nos arrepender como pais. E precisamos de dizer assim: Senhor, ajuda-nos a receber mesmo o Espírito Santo, para como Samuel foi pai para uma nação inteira, assim também eu possa ser um pai para a vida dos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Olha aqui o que é que diz em... Antes, faz favor, um bocadinho antes. Obrigado. Vamos ver agora em Provérbios capítulo 3, perdão. Provérbios capítulo 3, verso 11 ao verso 12. Provérbios 3, 11 a 12. Diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O que é que aqui está a dizer, irmão? Está a dizer que Deus, como Pai, Ele nos repreende. Assim como o pai que ama o seu filho, repreende o seu filho. Então, em segundo lugar, irmãos, ainda dentro deste primeiro tópico de os verdadeiros pais aos olhos de Deus são aqueles que falam do arrependimento, pregam o arrependimento aos seus filhos, para além do cuidado, para além do ensino, para além de falar de arrependimento, é necessário haver disciplina, é necessário haver correção. Hoje em dia, irmãos, o diabo, Satanás, ele infiltrou-se de tal forma no sistema educativo, no mundo, que há países que, se tu repreenderes o teu filho, tu és preso. Entendes o que eu estou a dizer? Porquê, irmão? Porquê que Satanás, porquê que essa presença maligna infiltrou-se na sociedade ao ponto hoje de que quando um pai, por exemplo, dá uma palmada a um filho, se o filho fizer queixa, o pai é preso? Porquê que isto acontece? Porque qual é o objetivo do inimigo? É retirar a disciplina
da vida da criança. E o que é que nós ouvimos aí fora? O que é que se diz às crianças hoje? Podes fazer tudo o que tu quiseres. Podes ser quem tu quiseres. Não precisas de fazer aquilo que o teu pai e a tua mãe te diz para fazer. Tu és livre. Faz o que tu quiseres fazer. Então, é esta ausência de correção, é esta ausência de disciplina que muitas vezes gera os desvios, gera muitas vezes os problemas que são penosos para toda a sociedade. Então aqui, irmãos, claramente vemos o quê? Que um pai que ama o filho é um pai que repreende o filho. É um pai que muitas vezes também açoita o seu filho. E tu dizes, pastor, açoita o filho? É. Açoita o filho. Não é espancar o filho, mas é açoitar o filho. A Bíblia diz que nós devemos educar com vara. Não que a vara seja usada para bater, mas a vara é usada para educar. A vara, ela não deve ser usada para bater. A vara é um símbolo de autoridade. A vara pode ser uma vara, como pode ser, por exemplo, apenas a voz do pai. A vara é o símbolo de autoridade. O que é que significa isto? Que os filhos devem ser criados debaixo da autoridade dos seus pais. E quando essa autoridade é levantada e exercida, a resposta deverá ser a submissão dos filhos à autoridade dos pais. Entendes o que eu estou a dizer, meu querido? Olha, vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 6. Vamos para o Novo Testamento agora. Hebreus, capítulo 12. Hebreus está já quase no finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo 12, verso 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha bem o que é que a Bíblia diz. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha o que diz o verso antes. Diz assim: e estáis esquecidos da exortação de como a filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Irmãos, olha para mim. Um pai segundo o coração de Deus é um pai que corrige o filho. A Bíblia diz que quando Deus nos corrige, Ele está a ser como um pai. Então hoje, irmão, é necessário tu corrigires os teus filhos e receberes de Deus a sabedoria para corrigir os teus filhos. Então, em primeiro lugar, Samuel, ele não foi conivente com o pecado de Israel. Samuel fez o quê? Samuel pregou o arrependimento. Samuel repreendeu o seu povo. Samuel, o que é que ele disse? Deixem os deuses estranhos, deixem as astrotes, deixem os balaíns e voltem de novo para o Senhor. O que é isso, irmão? Isso é repreensão. Então hoje, meu querido, tu como pai, se vires os teus filhos fazerem algo que não devem fazer, meu querido, não fiques calado como Adão. Não deixes que a serpente leve os teus filhos ao erro e à morte. Mas repreende os teus filhos, porque os amas. Repreende. Açoita, porque tu amas. Amém? Esse é o exemplo que o próprio Deus nos deu. Segundo princípio, vamos para o segundo princípio, se faz favor. Obrigado. Segundo, verso 5, vamos ler. O verso 5, Samuel, 1 de Samuel, capítulo 7, verso 5, diz assim: e disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispá e orarei por vós ao Senhor. Em
segundo lugar, um pai segundo o coração de Deus é um pai que ora, que intercede pelos seus filhos. É um pai que separa um tempo todos os dias para orar, para clamar, para interceder pela vida dos seus filhos, irmãos. E eu pergunto aos pais que estão aqui hoje, quantos de vocês oram todos os dias pelos vossos filhos? Quantos de vocês, com tantos afazeres, com tantos problemas para resolver, tiram um tempo para orar pelos vossos filhos? Quando eles estão na cama, deitados, quantos de vocês vão orar por eles, impor as mãos sobre eles, ministrar a presença do Senhor sobre as suas vidas? Quantos, durante o seu dia, quando eles estão na escola, oram para que Deus os guarde, Deus os proteja de todo o espírito imundo, de todo o ensino de demónios? Amém, irmãos? Samuel, o que é que disse ao seu povo? Venham, juntem-se em Mispa, porque eu vou orar por vocês. Assim também, meus queridos, hoje é necessário nós orarmos pelos nossos filhos. Orarmos por eles e orarmos com eles. Não é só orar por eles, mas também orar com eles, sendo exemplo para os nossos filhos. De que nós somos homens de oração, de que nós somos homens que dependemos de Deus para todas as coisas. Meus queridos, um filho que vê o seu pai de joelhos é um homem que andará sempre de pé. Vou dizer outra vez, um filho que vê o seu pai de joelhos é um homem que sempre andará de pé. Por isso, meu querido, não tenhas vergonha de orar com ele, de dobrar o teu joelho diante de Deus. Quando tiverem a passar uma dificuldade, ora com o teu filho por essa dificuldade. Dá o exemplo de clamar a Deus com os teus filhos. Amém? Então, em segundo lugar, nós temos que orar e interceder pelos nossos filhos. Terceiro lugar, olha o que é que diz. Verso 6, vamos ver o verso 6. Congregaram em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Em terceiro lugar, para além de pregar a palavra, para além de orar pelos filhos, a Bíblia diz para os pais julgarem os seus filhos. O que é julgar? É pastorear o seu filho. Pastorear o seu filho. O julgar não é de crítica aqui colocada. O julgar é de quê? De decidir, de ajudar o filho a crescer, de levar o filho a fazer as decisões certas, a educá-lo e a orientá-lo nos caminhos de sucesso. Isso é pastorear os seus filhos. A Bíblia diz que Samuel, ele não só orou. Samuel, ele não só pregou. Samuel julgou os filhos de Israel. Quando havia um problema, o que é que eles faziam? Eles traziam ao Samuel. Quando eles tinham uma decisão para tomar, o que é que eles faziam? Eles consultavam a Samuel. Entendes o que eu estou a dizer? Então isso é o quê? Pastorear os seus filhos. Irmãos, deixa-me dizer uma coisa. Nós não podemos pastorear os nossos filhos se nós não passarmos tempo com os nossos filhos. É necessário, meu querido, nós termos tempo com eles, só nós e eles. Pastorear fala-nos de discipulado. E o discipulado deverá ser feito o quê? Individualmente. Estão a entender o que eu estou a dizer? Por exemplo, David, o grande rei Davi. Vocês sabiam que Davi, quando estava aflito, ia para a casa de Samuel e ficava lá com Samuel e dormia na casa de Samuel e falava com Samuel? Vocês sabiam que Samuel foi o discipulador do grande rei Davi? O grande rei Davi escreveu os salmos que vocês e eu lemos na Bíblia. Sabes que aqueles salmos, a maior parte deles, foi ensino de Samuel na vida de Davi? Então hoje, meu querido, nós precisamos de pastorear os nossos filhos. E eu desafio-te, tu podes ter um tempo com eles de qualidade. E se tu tens mais do que um filho, então procura estar com cada um deles individualmente. Fazer algo que eles gostem e algo que tu gostas. Fazer algo que vocês os dois tenham prazer em fazer. Entendem o que eu estou a dizer, meus queridos? Então é muito importante nós podermos não só ensinar a palavra, não só orar, mas
pastorear os nossos filhos, discipulando-os com o nosso próprio exemplo. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Próximo. Verso 12. Vamos ler. Verso 12 e Provérbios 3:6. Vamos ver o verso 12. Diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Vamos ler agora Provérbios. Vamos voltar aos Provérbios, capítulo 3, verso 6. Olha o que diz. Provérbios 3, 6. Provérbios, capítulo 3, verso 6. Olha o que diz. Eu vou ler. Diz assim: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando Samuel, ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que é que Samuel estava a fazer? Samuel estava a reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Dizendo o quê? Que até aqui nos ajudou o Senhor. Por outras palavras, até aqui o Senhor esteve conosco. Até aqui a sua presença esteve entre nós. Até aqui Ele não nos abandonou. Até aqui a sua mão esteve sobre nós, na nossa vida, guardando as nossas vidas. Então, aqui, irmãos, em quarto lugar, nós precisamos de reconhecer o Senhor na nossa vida. Como pais, nós precisamos de reconhecer Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de compartilhar com os nossos filhos as vitórias que Deus nos dá. Nós precisamos dizer aos nossos filhos: olha, filho, o pai estava com este problema, mas Deus lhe deu a vitória. Deus agiu, Deus fez, Deus operou. A Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Entendes, meu querido? Então é importante tu educares o teu filho dando o teu exemplo de dependência de Deus. Dando o teu exemplo de dependência de Deus. Ainda há bocadinho o pastor Marcelo e muito bem falou dos nossos dízimos, das nossas ofertas, como um sinal de dependência de Deus, de entrega e reconhecimento da soberania dele na nossa vida, não é? Irmão, quando tu trouxeres o dízimo à casa do Senhor, que seja público dos teus filhos, tu possas dizer: filho, neste envelope está o dízimo do pai, porque o pai reconhece que tudo o que o pai tem vem do Senhor. Alguns até vêm com o filho entregar o dízimo. Até o deixam colocar o envelope. O que é que estão a fazer, irmão? Estão a mostrar à criança que ele, como pai, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Amém, meus queridos? Então, como pais, nós precisamos de desenvolver estas características. Continuando, vamos abrir o próximo, se faz favor. Verso 17. Olha o que diz o verso 17, 1 de Samuel. Verso 17. 7:17 diz assim, último versículo: Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. O que é que Samuel fez? Ele edificou na sua própria casa um altar ao Senhor. O que é um altar ao Senhor? Fala-nos de quê? Fala-nos de adoração. Fala-nos de louvor e adoração ao Senhor. Fala-nos de atrair a presença do Senhor à nossa própria casa. Então, irmãos, em quinto lugar, o que é que diz lá? Vamos abrir, se faz favor, lá. Criam, antes, faz favor, antes, criam um ambiente de adoração na sua própria casa. Criam um ambiente de adoração. Constroem o altar na sua casa. Sabes, meu querido, é um desafio hoje. Nos dias de hoje é um desafio fazer o que eu vou dizer hoje. Mas é importante, se puderes fazê-lo, falo. Ter o culto doméstico na tua casa, com os teus filhos, com a tua esposa. E a responsabilidade não é da tua esposa. A responsabilidade é tua. Porque tu és o sacerdote do lar. Tu és o cabeça da tua família. Então, meu querido, o culto doméstico. O que é o culto doméstico? Quando tu sentas com a tua família e tu oras. E tu trazes um versículo para eles. E tu
adoras ao Senhor, o que é que tu estás a fazer? O mesmo que Samuel, a construir um altar na tua própria casa. Entendes o que eu estou a dizer, meu querido? Não precisas de fazê-lo todos os dias, mas cria momentos em que realmente tu estás a levantar um altar ao Senhor. Entendes o que eu estou a criar? Um ambiente de adoração. Um ambiente em que os teus filhos te ouvem a orar, te veem aos pés do Senhor. Amém, meus queridos? Então, o que é que Samuel fez? Ele criou um ambiente de adoração na sua própria casa. O lugar onde as pessoas iam ter com ele era o lugar onde a presença de Deus estava, porque ele criou um quê? Um altar ao Senhor. Amém? Próxima característica. Olha o que é que nós temos. 19, 20. Vamos abrir. 1 de Samuel, capítulo 19, verso 20. Vamos abrir agora, vamos avançar um bocadinho. Capítulo 19, verso 20. Diz assim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, verso 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. O que é que isto nos fala, irmão? Fala-nos o quê? Fala-nos de que Samuel, ele não só era pai de toda a nação de Israel, mas Samuel, ele gerava filhos espirituais como ele. Ele gerava profetas como ele próprio era profeta. Olha, podemos voltar lá, se faz favor, Mauro? Obrigado. Olha o que é que diz. Eles geram verdadeiros discípulos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, que David estava a fugir de Saul. Saul estava atrás de Davi para o matar. Certo? David fugiu para a casa de quem? Do seu discipulador. Ok? Foi procurar proteção debaixo do seu discipulador. Ele foi para a casa de Davi. E a Bíblia diz que Saul ouviu dizer que Davi estava aonde? Na casa de Samuel. E mandou o quê? Mandou soldados buscarem Davi da casa de Samuel. Sabes o que é que aconteceu, irmão? A Bíblia diz que quando os soldados chegaram à casa de Samuel, viram o quê? Viram os profetas a profetizar. E quem é que presidia os profetas? Samuel. A profetizar. E a Bíblia diz que a unção de Deus foi tão forte naquele lugar que os próprios soldados enviados por Saul para prender Davi foram batizados com o Espírito Santo e começaram também eles a profetizar. Olha a unção, irmão, que havia ali. Já viste isto? Hã? Já entendeste isto? Vamos continuar a ler. Olha o que é que diz a Bíblia. Vamos lá. Olha lá. Verso 21. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizam. Irmão, olha lá. Samuel está com os profetas. Davi está lá no meio. Estão todos o quê? Cheios do Espírito Santo. Samuel está a fazer o quê? Está a gerar verdadeiros discípulos. Profetas como ele, cheios do Espírito Santo. E de repente, estão lá no culto deles. Hein? Imaginem lá o culto. Davi lá. E de repente os soldados entram e dizem: onde é que está Davi? Começam logo a ser cheios do Espírito Santo, caem no chão. Hã? De repente Saul sabe, diz: manda mais uns. Eles chegam lá e pimba, a mesma coisa. E Saul zangado e diz: não, vou mandar 3 vezes, vou mandar a 3ª vez. Mandou o 3º exército. O 3º exército chega lá e pimba. Profetizaram também. Todos cheios do Espírito Santo, irmão. E sabes o que é que aconteceu? Olha lá, lê lá na tua Bíblia. O que é que aconteceu? Olha o que é que diz a Bíblia. Olha aqui. Verso 22. Então foi também Saul, ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e David? E responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. E também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo o dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas. Glória a Deus, irmão. Irmão, tu estás a ver o que é que aconteceu?
o Saul ficou zangado e diz assim, não, já mandei os meus 3 exércitos, não resultou, agora vou lá eu. E foi lá. A Bíblia diz que quando ele chegou ao poço, o Espírito Santo já se apossou dele, já começou logo a profetizar. E quando ele chegou perante Samuel, o que é que aconteceu? Ele fez isto, pum, caiu no chão, debaixo do poder do Espírito Santo, e ficou lá todo dia e toda a noite, ao ponto das pessoas dizerem, está Saul também entre os profetas? Saul agora virou profeta também? Irmão, o que é que isto significa? Significa, meu querido, como pais, nós temos que trazer a presença de Deus até aos nossos filhos. Nós temos que trazer a presença de Deus às nossas casas. Nós temos que trazer a presença de Deus às nossas famílias. Meu querido, Deus quer levantar Samuéis nesta igreja. Deus quer levantar pais que não sejam só pais de nome, mas pais que trazem a presença de Deus. E que as dificuldades, os problemas que vêm aos filhos vão cair debaixo dos pés de Jesus. O que é que aconteceu, irmão? Vê se tu consegues entender isto. Saul, quem era Saul aqui? Espiritualmente, quem era Saul na vida de Davi? Era o quê? Um problema. Saul queria fazer o quê? Matar David. Por inveja. E o que é que significa quando Saul mandou os primeiros exércitos? Significa o quê? Primeira dificuldade na vida dos nossos filhos. Samuel, o problema não era com Samuel. Saul foi atrás de quem? De Davi. Quem era Davi? Era o filho de quem? De Samuel. O filho espiritual de Samuel. Então, quando Saul manda o primeiro exército, significa o quê? Que quando o inimigo nos levanta situações na nossa vida difíceis, na vida dos nossos filhos complicadas, mas o que é que a gente tem que fazer, irmão? Quando essas dificuldades chegam à nossa porta, quando essas dificuldades atingem a vida dos nossos filhos, nós temos que ajudá-los a colocar isso debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz que Saul enviou um segundo exército e um terceiro exército, até que ele próprio foi lá. Mas todos esses exércitos e o próprio Saul ficaram prostrados aos pés de Davi. Irmãos, olhem para mim. Como pais, nós precisamos de colocar os inimigos debaixo dos pés dos nossos filhos. Como pais, nós precisamos, tudo aquilo que nós detectamos na vida deles que está a ameaçá-los, que está a prejudicá-los, nós precisamos, através da presença de Deus, ajudá-los a fazer o quê? A colocá-los debaixo dos seus pés. Por exemplo, quando o teu filho chegar ao pé de ti e dizer assim, pai, estou com um problema na escola. Tenho um problema na escola. O que é que tu tens que fazer, meu querido? Tu tens que orar, tu tens que trazer a presença de Deus a essa situação. Quando o filho chegar ao pé de ti e dizer assim, pai, estou doente, pai, dói-me isto. O que é que tu tens que fazer, meu irmão? Tens que orar, trazer a presença de Deus até àquela situação. Quando ele se queixar lá de bullying na escola, que os colegas dele andam-lhe a fazer mal, o que é que tu tens que fazer? Tu tens que ler esta história e dizer assim, meu filho, se a presença de Deus em ti foi tão forte, quando os meninos vierem para te bater, eles vão cair no chão e vão ficar deitados o dia e a noite. Porque a presença de Deus na tua vida é real. Tu entender o que eu estou a dizer, irmão? Isto é a palavra de Deus. Agora, como é que nós temos feito? O que temos feito para com os nossos filhos? Será que temos trazido essa presença aos nossos filhos? Que exemplo temos dado aos nossos filhos? Que Deus nos ajude a poder evidenciar estas características que nós estamos aqui a detectar. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Amém? Vamos continuar. Próximo diz o seguinte. Deus quer levantar hoje bons pais, Samuéis, que são verdadeiros servos de Deus e que mudam a realidade espiritual de gerações. Amém? Então, meu querido, resumindo, eu vou voltar aqui ao princípio para resumir. Primeira característica. Pregam o verdadeiro arrependimento e não aceitam pecado na vida dos seus filhos. Segunda característica, intercedem pelos seus filhos. Terceira, julgam, pastoreiam os seus filhos. Quarta, reconhecem o Senhor na sua vida. Quinta, criam um ambiente de adoração na sua casa. Sexta, geram verdadeiros discípulos cheios do Espírito Santo. Então hoje, meu querido, como pai e também como mãe, que nós possamos desenvolver estas características. Eu quero-te fazer um convite agora.
ou em onde tu estás, que tu pudesses agora pensar qual destas características, qual delas, escolhe uma apenas que tu reconheces que tens falhado. Uma que tu reconheces que precisas de desenvolver mais na vida com os teus filhos. Eu vou repetir outra vez as características. Fecha os teus olhos agora. Primeira característica, pregam o verdadeiro arrependimento e não aceitam pecado na vida dos seus filhos. Relativamente a esta característica, qual tem sido a tua atitude em termos da disciplina com os teus filhos? Tu tens sido um pai que disciplina? Ou tens sido um pai ausente? Mesmo presente, tens sido ausente. A Bíblia diz que Deus açoita os seus filhos como um pai que ama os seus filhos. Segunda característica, intercedem pelos seus filhos. Será que tu tens orado, intercedido pela vida dos teus filhos? Terceiro, pastoreiam os seus filhos, passam tempo com eles. Procuram fazer algo com eles que lhes deem prazer, mas principalmente procuram, pelo seu próprio exemplo, transmitir valores morais e éticos à vida dos seus filhos. Quarto lugar, reconhecem o Senhor na sua vida. A sua forma de falar, a sua forma de agir para com os seus filhos mostra, está cheia, impregnada de que Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Tudo o que eu faço é porque Deus está conosco. A seguir, criam um ambiente de adoração na sua casa. Um ambiente onde Deus é engrandecido. Um ambiente onde Deus é louvado. Por exemplo, antes das refeições. Oram antes das refeições. Agradecendo a Deus o alimento que está sobre a mesa. Irmãos, é um simples gesto. Mas mostra o quê? Que tu estás a criar um ambiente de quê? De adoração a Deus. Todas as vezes que te sentares à mesa, orares. O que é que tu estás a fazer? O que é que estás a ensinar aos teus filhos? Estás a ensinar quê? Que Deus, Ele é engrandecido na tua casa. E que o alimento que está sobre a mesa é uma dádiva de Deus. Não é fruto do acaso, nem sequer do trabalho. É fruto da presença de Deus na sua vida. E em último lugar, geram verdadeiros discípulos cheios do Espírito Santo. Que tipo de filhos tu estás a gerar, meu querido? Que tipo de filho, que tipo de filha tu estás a gerar? Tu estás a gerar um bom profissional, um empresário no futuro? Ou tu estás a gerar mais do que isso? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tal como Samuel, filhos que vão ser cheios do Espírito Santo, filhos que perante as dificuldades da vida, perante os Saús que se levantem na sua vida, eles colocarão debaixo dos seus pés por causa da presença do Senhor nas suas vidas, porque eles aprenderam a buscar e invocar ao Senhor nas suas vidas. Meu querido, neste momento tu possas dizer: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me a ser um melhor pai. Ajuda-me, Senhor, a poder ser essa referência na vida dos meus filhos. Ajuda-me, Senhor, para que, tal como Samuel, eu possa ser, Senhor, esse pai segundo o teu coração.